Buenas! Saiu uma nova versão do ITIL, ITIL versão 5, ou conhecido também como Nova ITIL. Esse vídeo aqui eu estou fazendo especificamente falando sobre as mudanças do guia, do livro. Se você quer saber sobre certificação, o que pode mudar, o que vai mudar, o que fica a mesma coisa, tem um link aqui, vai lá, clica nesse link, assiste outro vídeo. De qualquer forma, assiste todo aqui no finalzinho. Você vai para lá se você tiver interesse em obter certificação. Bom, eu vou falar das grandes mudanças que ocorreram nessa nova versão. Bom, eu vou separar aí 3 grandes coisas que mudaram e aí eu vou colocando algumas outras grandes mudanças, né, dentro dessas big mudanças. Bom, o que eu percebi ali do ITIL versão? Por que eu falei que eu percebi? Porque eu, como um tradutor oficial para a língua portuguesa, já tive acesso ao livro e a gente está nesse processo de tradução. Então, já você pode ter o acesso ao conteúdo do livro escrito pela toda a galera que você já conhece, né? A galera que já traz aí informações bem interessantes, mas agora foi traduzido, então você vai ter acesso direto à fonte, tá? Se você quiser fazer o exame de certificação, já te falei, veja no outro vídeo que eu falo sobre a certificação. Aqui é só para falar sobre o conteúdo. Então, dessas grandes mudanças, o que eu percebi? Questão da IA. A IA nativa. Isso vai ser a primeira quebra de paradigma que vai, inclusive, definir o porquê. Foi um dos motivos de ter criado uma nova versão, que não fazia mais sentido o ITIL 4. A outra coisa que teve, assim, uma grande mudança é a questão de gerenciamento de serviços. A ITIL versão 5 não gerencia mais só serviços, ele gerencia produtos também. Então, ele deixa de ser um framework de ITSM para se tornar um framework de DPSM, gerenciamento de produtos e serviços digitais, ou ao contrário, né? Gerenciamento de serviços e produtos digitais. Essa é uma baita de uma mudança. E a outra mudança é o ciclo de vida. A gente tinha lá o cubo, não sei se você lembra, né? A questão de transição, construção, que era um cubo que era meio esquisito, eu de um canto para o outro. Na ITIL V3 era até mais simples de visualizar, né? Você tinha lá estratégia, desenho, transição, operação e tinha por fora ali melhoria contínua. Aí na ITIL 4 veio lá um cubo que era meio estranho, só que no ITIL versão 5 o jogo muda. Por quê? A gente está falando sobre gerenciamento de serviços e de produtos. Então vai ter um ciclo de vida diferente, muito mais simples de visualizar, tá? A mesma regra, ele não é sequencial, você pode pular, você pode voltar, é iterativo, mas aí você vai incluir algumas atividades para fazer gerenciamento de produtos, como parte de discovery, de teste, validação. Quem não assistiu minha live sobre How to Implement, eu falei muito sobre isso, até falando do framework Kinef, do ambiente complexo, como é que você faz para gerenciar ou criar um produto, né? Obviamente que o How to Implement que eu fiz, provavelmente vai se chamar ITIL Transformation, que é um dos pré-requisitos para você subir de nível, mas lá eu tô falando todo o coração, todo o core dessa mudança, um ciclo de vida simplesmente sensacional, agora englobando produto e serviço. Bom, como eu falei, são grandes mudanças e eu vou dar uma explorada bem rapidamente em cada uma dessas coisas. DPSM. ITIL versão 5 incluiu gerenciamento de produtos. Ousado? Só o tempo dirá. Framework da ITIL já é um negócio aí conceituado no mundo todo. Já é bem, assim, não tem como você falar de ITSM se não falar do framework do ITIL. Agora, como gerenciamento de produtos, aí muda bastante, né? Bom, quais são os outros frameworks que a gente tem aí no mercado de gerenciamento de produtos? Bom, tem o Scrum, né? Você tem aí o Lean, a gente pode considerar também o DevOps. E sabe o que é importante dentro do mesmo framework? Não tem aquela situação, por exemplo, que o Product Owner, ele acha que a culpa é da operação, ou o gerente de entrega fica bravo quando recebe por cima do muro algo lá de produto, algo que alguém construiu lá no desenvolvimento? É isso. Então acaba esse tipo de coisa. Vai acabar o que eu sempre falo em todos os vídeos, que é a pior coisa que pode acontecer dentro de uma TI, que são os silos. Quando você junta produto e serviço, acabou os silos, porque dentro do mesmo framework já vai ter essa integração nativa. Quando a gente falava do ITIL 4, ele fala assim, olha, ele integra, ele não substitui. Então essa integração, ela fica meio falha, porque se você tem um bom framework de um lado e do outro lado você tem do ITIL, essa integração é complicada porque cada um vai defender o seu. E aí, o fato da PeopleSearch hoje ser dona do maior instituto de DevOps, que é o DevOps Institute, Prince2, gerenciamento de projetos, mais ITIL, tudo isso integrado dentro do mesmo framework. Eu não estou dizendo que você vai aprender DevOps e Prince dentro do framework, mas dentro da nova biblioteca, inclusive, no exame de certificação, no curso, a gente vai ter uma introdução do Prince2 e do DevOps também. E aí você começa a entender que faz sentido
sentido você ter dois tipos de coisas, né? Produto e serviço. Porque serviço é a prestação do serviço que a gente conhece, o serviço que um produto gera. Só que a gente não focava na implementação de um produto. O que é um produto? Por exemplo, o e-mail. O e-mail é um produto que depende de outros recursos, depende de servidor, depende de cabo de rede, depende de protocolo, depende da nuvem, depende de um monte de coisa. Então, um produto é uma soma de recursos. E esse produto presta um serviço, ele gera um serviço. A gente tem o serviço de ação do serviço, né, que é a ação de suporte, que nós, como profissionais de TI, a gente faz, e tem os serviços que são gerados desses produtos. Tudo isso está no novo livro, tá bem explicadinho, tá? E dentro possivelmente do treinamento. Lembrando que eu sou tradutor oficial, então, como tradutor, eu vou trazer isso aí bem mastigadinho. Pelo simples fato de eu não ser nativo em inglês, eu vou tentar trazer todos esses jargões de uma forma muito mais simples, muito mais simplificada dentro do treinamento. O que mais? Teremos o Service Journey, a jornada do serviço, em 7 etapas. Então a gente sempre fala dessa jornada em cursos avançados, mas é uma judiação. Quem está aprendendo o ITIL não ter noção do que é essa jornada. Então, dentro do livro do ITIL, no nível fundamentos, já vai ter a explicação dessa jornada do serviço. Bom, o que significa esses 7 passos dentro de uma jornada de serviço? A parte de exploração, de acordo, integração, cocriação, reflexão, enfim. Não vou explorar isso, eu vou gerar outros conteúdos explicando. De qualquer forma, entenda que a jornada do cliente de uma forma desenhada, não simplesmente só em processo. Quando a gente começa a olhar a jornada do usuário e a gente começa a entender que a gente só tem os processos, as práticas, fica um pouco difícil a gente desenhar isso. Então, existe essas etapas, essas fases, que tá simplesmente muito legal. O que a gente sofria, né, que a gente só tava explicando ali para quem tá fazendo os cursos de nível avançado, agora traz aí para dentro do nível fundamentos. Tá bem legal. O novo ciclo de vida. Você fala, não, voltou de novo que nem dar a ITIL V3? Não voltou. Ah, então vai ficar tipo waterfall, né, em cascata? Também não. Continua na mesma flexibilidade. Você pode pular, pode voltar, pode ir para um canto, para o outro. Ciclo de vida muda bastante o coração do ITIL. Por quê? Não é só mais gerenciar serviço. Então, quando a gente tinha de serviço lá a parte de transição, a parte de build, de aquisição, para gerenciar produto muda bastante coisa, né? A parte de validação. Então, imagina, por exemplo, um ambiente complexo ou imagina um produto complexo onde você tem que fazer a descoberta. Você não sabe se o que você está fazendo ali vai dar o resultado esperado ou não. Então, você descobre, você testa, você valida suas hipóteses. Tudo isso que eu estou falando, possivelmente para quem trabalha com gerenciamento de produto, já sabe. Fala, não, isso eu já sei. Sim, mas para quem é de ITSM, isso é muita novidade. E ele vem global. E eu já olhei o material. Faz tudo muito sentido, integrar as duas coisas. Como eu falei, é ousadia? Não sei, o tempo dirá. Eu não acho que é ousadia. Eu acho que é uma bela de uma aquisição de um conteúdo que estão ali meio soltinhos e outro. Inclusive vai acabar, sabe o quê? A briga de DevOps e ITIL. Acaba, isso definitivamente acaba, porque vai estar tudo junto, ou seja, vai acabar os silos. Eu acho que a etapa de discover, para mim, é o mais importante, porque a gente tem a tendência de simplesmente sair construindo sem realmente descobrir se o nosso cliente, o nosso consumidor, ele precisa daquilo ou não. E a ITIL versão 5, eu quase falo V5, né? A ITIL versão 5, ele tá batendo forte nisso. A parte de discovery. Depois que você entende o quanto isso é simplesmente abre tua cabeça e vai abrir a cabeça dos gestores que falam, não, precisa disso, o cliente pediu, tem que fazer. A gente sempre fala, né, que a gente tem que atender os nossos clientes, mas agora a gente vai atender de uma forma organizada. O próprio cliente vai começar a entender se foi descoberta alguma coisa, se validou. Então, se a gente vai validar, a gente vai testar, sabe? Vai vir coisas que a gente vê em outros frameworks, como, por exemplo, fazer uma MVP. O cliente pediu alguma coisa, vamos colocar lá, fazer um MVP. Deu certo, a gente avança. Se não, não. Obviamente que as pessoas acabam fazendo isso de uma certa forma, mas não de uma forma estruturada, organizada, integrada com todo o resto que existe dentro desse ecossistema do ITIL. Uma outra coisa que é bem interessante, inclusive está na capa do livro, né? IA nativo. O que significa isso? Imagina que ITIL 4 é a fundação da casa. Então, lá no framework da versão 4, tudo era explicadinho sobre a fundação, né? De como construir uma casa bem fundamentada ali. O que aconteceu com o ITIL 5? Ele incorporou a questão de IA e também a questão de sustentabilidade. E o que acontece, então? Se você tinha na ITIL 4, a fundação, ITIL 5, o que é? Painel solar. É uma casa inteligente. E quando a gente fala de painel solar, a gente está falando do quê? De sustentabilidade. Quando a gente está falando
falando de uma casa inteligente com IoT, essas coisas, a gente está falando de IA, inteligência artificial incorporada dentro do todo o conteúdo do ITIL. Então, tudo que for falar de ITIL ali, não vai simplesmente falar assim, ó, aqui você pode usar a IA. Não, no ITIL 5 está dizendo como você vai utilizar a IA. Não o como, né? Você entendeu, né? Que não é uma receitinha de bolo. Mas por que você tem que utilizar algumas regras, algumas melhores práticas? Principalmente por conta de um tal de 6C, que são 6 letras Cs. Eu vou até ler aqui porque realmente eu não lembro. O modelo 6C são 3 letras Cs. Você vai utilizar a IA para fazer a parte de criação, ó, vai criar alguma coisa independente da prática. Eu vou gravar outros vídeos dando esse exemplo, tá? Parte de curadoria, então você tem uma gama de informação, você utiliza a parte, essa segunda letra C para fazer curadoria, para clarificar, para cognição, né? Você utiliza a IA para te ajudar a pensar, a parte de comunicação e a parte de coordenação. Muito legal. Então, esse modelo 6C, ele acaba entrando em uma boa parte dentro do conteúdo da ITIL. Então, você pode entender que essa IA nativa não é um puxadinho da tua casa, não. Não é um puxadinho, vamos dar uma melhoradinha aqui no ITIL 4. Não. É um outro tipo de conceito. É um tipo de casa diferente. Continua sendo casa, tá? Continua sendo framework, só que é uma casa mais moderna, mais alinhada, que o mercado tá pedindo pra gente. Por isso que as pessoas estão falando assim, pô, mais uma certificação para tirar dinheiro da gente. Não, você precisa aprender. O mercado está pedindo isso. Então não é só a questão de inteligência artificial, mas também gerenciamento de produtos e, obviamente, de sustentabilidade. Então a gente está saindo um pouquinho dessa era, né? Tanto que a ITIL 4 era baseada na indústria 4.0, que era focada ali em automação. Estamos entrando na indústria 5.0, onde o ser humano colabora com a tecnologia, mais a questão de sustentabilidade. Então não é só o foco no valor, mas também na sustentabilidade, no planeta, nas pessoas, social. Tudo isso está incorporado dentro da indústria 5.0. E a ITIL versão 5 está alinhada à indústria 5.0. Então, por isso faz muito sentido ter um novo livro para se adaptar. Então, assim, não muda. A casa é a mesma coisa, vai continuar focando nos 7 princípios, nas 4 dimensões, no sistema de valor de serviço, isso não muda, tá? E, aliás, inclusive, nesse livro, sabe aquelas práticas, a definição de prática de gerenciamento de incidente, de problema, requisição? Acaba. Isso vai estar em módulos avançados. Então, se você pegar o guia do ITIL versão 5, nível fundamentos, não tem mais explicação das práticas. Isso você vai ter em livros específicos. Então, se você quer saber um pouquinho sobre cada uma dessas 34 práticas, você tem um livro específico. Você não tem nem a introdução, tá? Hoje, lá no livro da ITIL 4, você tem uma introdução das práticas. No exame de certificação também era muito cobrado. Agora acabou. ITIL 5, você vai ter isso separadinho em outros livros, que para mim faz muito sentido. Se você não conhecer a base do ITIL, ou seja, da casa, não faz sentido você querer ali aprender gestão de incidente, problemas, se você não conhece os princípios, se você não conhece o sistema de valor, agora se você não conhece o ciclo de vida de um produto e de um serviço. Enfim, falei um pouquinho aqui o que entra, o que sai, o que vai se manter. Esse vídeo aqui é introdutório porque acabou de ser anunciado essa nova versão. Obviamente, com o tempo, a gente vai obtendo mais informações, principalmente nos livros mais avançados, que não serão mais o CDS, DSV, HVT, DPI, não, isso morre. O que a gente vai ter, na verdade, mais 3 livros, que vai ser um focado só em gerenciamento de serviço, outro em gerenciamento de produtos e outro só em experiência. Muito legal, experiência do usuário, experiência do cliente. Ou a parte de estratégica, a gente vai se manter e aí tem também todos os livros das práticas. Tudo que, para quem quer fazer um exame, um curso de uma prática, para obter uma certificação como Practice Manager, que são aquelas certificações para quem trabalha com uma prática específica, um conjunto de práticas, de repente ali para operação, ou para aquisição, para melhoria, tem as práticas relacionadas, e aí a pessoa faz o exame e o curso para obter a certificação de Practice Manager. Bom, questão de certificação, como eu falei, está em outro vídeo, tem bastante coisa para falar. O que eu vou te falar? Clica aqui embaixo, tem o link, coloca seu nome e seu e-mail, qualquer tipo de atualização que tiver, seja do conteúdo ou da certificação, eu vou estar em primeira mão aí passando para vocês. Por que em primeira mão? Como todo mundo sabe, eu só vim aqui passar informação oficial, né? Nunca vai ser, talvez sim, talvez não. O que eu tenho de oficial, eu passo. Vou passar isso em todos os vídeos? Talvez não, para não ficar fazendo um vídeo só para uma novidade. Então, para deixar todo mundo atualizado, se inscreve lá para obter informação sobre qualquer coisa relacionada à ITIL versão 5 ou como a PeopleCert está chamando a nova ITIL, ou o novo ITIL, que foi um paradigma que eu quebrei também. O fato de eu ser tradutor e todo mundo falar o ITIL, eu sempre falava da ITIL, né? A minha querida ITIL. Por quê? De biblioteca.
Eu chamava de a biblioteca ITIL, porque eu sou da época lá, versão 2, antes da versão 2, aí depois versão 3. Obviamente mudou, né? O pessoal chama o ITIL, então tô fazendo até um exercício. Então se você reparar aqui no vídeo, eu falei, ITIL, enfim, tô tentando mudar esse vocabulário até para me adaptar ao que o mercado, não vou falar mercado mundial, né? Porque essa questão de artigo feminino masculino é questão do nosso idioma do português, ok? Não só do português, né? Como que é? Lisofórmio, alguma coisa assim, né? Lisófomo, nossa, lisófomo. Lusófomo. Aliás, não só o português, mas qualquer outro idioma que acaba colocando artigo, né, masculino ou feminino em tudo, até em coisas que são objeto. Enfim, é isso. Qualquer novidade, você vai obter através dessas informações. Eu vou fazer um compilado e vai ter, né, uma live. Provavelmente você não sei se você está assistindo esse vídeo ou não, de qualquer forma, se a live já tiver sido produzida, você está vendo esse vídeo depois disso, a gente vai deixar também o link da live respondendo as dúvidas, todas as dúvidas que surgirem em relação ao conteúdo ou à certificação, ok? Fico por aqui, um grande abraço e eu vou te ver em um próximo vídeo agora, ó, falando sobre ITIL versão 5. Te espero lá. Valeu!